E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que acontece na mente de todo empresário quando ele precisa tomar decisões a respeito de continuar e de se manter consistente com as coisas que ele já vem fazendo e que de sopetão ele é tomado por uma emoção, uma necessidade de criar coisas novas e o que isso significa na prática para ele, beleza? Vamos conversar sobre isso. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, uma empresa em que nós ajudamos os empresários a lapidarem sua tomada de decisão de modo que eles possam cada vez mais escalar de forma enxuta, altamente rentável, através de decisões mais bem pensadas. São muitas decisões que ele precisa tomar e através de boas decisões você pode ter certeza que você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor na tua empresa, uma margem de lucro, um processo que flui melhor e te permite chegar lá, que é a meta que você se colocou, ok? Então, nesse caso aqui, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu quero que você fique muito atento que se a operação começou a ficar desafiadora, monótona, em alguns casos, tem muita coisa para fazer, uma das coisas improváveis e até de certa maneira ilógicas que a gente repara é que o empresário ele tende a pensar em coisas novas. Então, se ele está num estágio que é um dos estágios que mais intensos, se não existem muitas fases, né? É como se fosse o finalzinho da subida ali numa trilha em que a pessoa ainda tem que percorrer uma subida grande, ela andou a trilha inteira e ainda tem que subir, né? Nesse finalzinho, a pessoa acaba, é uma fase, qual é essa fase? É a fase onde o empreendedor, ele agora já tem uma empresa que tem um faturamento constante e ele se encontra limitado operacionalmente, ou seja, se entrar mais clientes ele não consegue atender, porque ele ainda não tem os processos, o expert no caso, que é o médico, o mentor, seja lá quem for, ele não tem mais condições de atender operacionalmente toda a demanda que está vindo, ele está no talo, ele está sobrecarregado operacionalmente nas atividades de entrega da empresa, e ele não ele não tem de certa forma para onde ir. E é nessa hora que ele vai precisar reduzir um pouco, ajustar, criar alternativas de fazer entregas mais coletivas para conseguir ganhar um pouco de tempo, para que ele possa criar os processos, documentar aquilo que ele faz também, para começar a treinar outras pessoas, ok? Essa é uma forma que e não estou falando para treinar uma equipe de 20 pessoas, 80, estou falando para muitas vezes treinar uma equipe de 5 pessoas. É nessa hora que ele vai precisar aprender a delegar. E esse aprendizado, para muito empresário que está muito na mão na massa e consegue crescer executando praticamente todas as funções da empresa, é um martírio. É uma coisa difícil, ele precisa parar, ele precisa diminuir muitas vezes, em alguns casos, o ritmo. Alguns não precisa diminuir o ritmo, é só fazer uma coisa que ele não gosta de fazer, que é, a princípio, que ele não aprendeu a fazer, que é ensinar, que é treinar e que é documentar os processos. Isso leva muitas vezes 1 ano, 6 meses pelo menos, para ele fazer isso de forma mínima viável. E é nessa hora que ele começa a se confundir e ser tomado por pensamentos de fuga. É um pensamento ter novas ideias, por exemplo, abrir novas frentes do negócio nesse momento, sendo que ele já não dá conta da condição operacional, é uma coisa absurda, você concorda? Mas surge na cabeça. Diariamente a gente vê isso acontecendo com empresários que a gente atende, que já estão, né, treinados na nossa metodologia aqui, sendo tomados muitas vezes pela ânsia de fazer um evento, que não tem nada a ver com o centro de atividades da empresa, para ter um pouco mais de diversidade, a contratar, vamos dizer assim, vamos pensar aqui mais outro exemplo aqui, iniciar uma frente presencial de uma clínica que é online, que atendimento é todo online. Todas essas coisas são despistes, são coisas que tiram o foco do empreendedor daquela coisa mais desafiadora, daquela pedra grande que ele está enfrentando. E se ele cai nessa armadilha, o que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez mais sobrecarregado, ele vai usar um recurso que vem do centro de custos dele, de outra área, para poder financiar essa nova área, sendo que a outra ainda não está minimamente estruturada, minimamente, tá? Não é totalmente, minimamente estruturada, para que ele possa começar outra área com uma equipe, ou com um responsável, que vai diminuir muito a sobrecarga dele. E se ele continua fazendo isso, uma hora ele vai entrar em esgotamento, ele não vai dar conta, ele vai ter gasto um recurso absurdo, e ele não vai conseguir fazer uma coisa nem outra. As duas áreas serão comprometidas, né? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa adquirir o senso de priorização. Ele precisa entender que por um tempo ele vai precisar se dedicar a organizar a empresa, organizar a casa para que a casa possa crescer organizada, para que ele não escalhe o erro, os vícios de processos, a falta de processo, ele não multiplique isso.
porque de forma muito assim, muitas vezes até inesperada e que na prática são coisas que a gente precisa o tempo todo estar aqui nos questionando, porque a nossa mente fabrica possibilidades que na realidade elas são malucas, elas são ilógicas, elas são completamente falaciosas, mas na nossa cabeça está tudo certo. Então numa hora dessa, quando ele pensa em criar uma nova frente, ele acha que aquilo lá vai resolver, que vai entrar mais receita, mas ele não calcula o quanto de energia que ele vai precisar despender, o quanto de tempo vai levar para validar, o quanto que vai custar esse processo de validação, o quanto de pessoas ele vai precisar. Ele não faz essa conta. A hora que ele faz essa conta, ele passa a refletir melhor. Então, se você está precisando implementar os processos da sua empresa, você já identifica que precisa fazer isso, tem muita coisa para fazer e onde você não sabe por onde começar, considere principalmente organizar a casa antes de continuar crescendo, antes de fazer qualquer coisa nova. Cuidado com esse estímulo das novas ideias, essa adrenalina, essa dopamina que gera em torno do risco e depois a recompensa de você estar fazendo algo novo que ainda não está estruturado. Muitas vezes anda muito subestimada essa coisa da simplicidade, da ordem, de você fazer as coisas com tranquilidade. Tem empresários que vivem uma vida maluca de risco, que uma hora ele começa a assumir cada vez mais riscos e uma hora ele não tem estrutura para ter as perdas que podem vir a ocorrer desses riscos e ele quebra a empresa. Então cuidado, nessa hora, evite a fuga, enfrenta firme, e se você tiver precisando de ajuda para estruturar os processos da sua empresa, que eu sei que não é uma atividade muito fácil, não só estruturar, mas ter a motivação, ter a consistência, você com certeza pode nos chamar aqui, nós estamos à disposição para ajudar você a estruturar os processos da sua empresa, a organizar a casa para você crescer com mais serenidade, com mais ordem e no momento certo, logo mais, talvez até mais rápido do que você imagina, você estruturar essas novas áreas que você imaginou. Fica anotadinho lá na sua planilha, no seu Notion, no seu Evernote, seja lá onde for, para a gente começar a organizar o quando das coisas, ok? Então, eu espero que você tenha gostado, evite a fuga, enfrenta aí a parte de processos de estruturação. Para o empreendedor, ela é maçante, mas ela é muito necessária para que você possa crescer com segurança e chegar lá, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere dar seu like aqui. E se você, como eu falei, estiver precisando de ajuda, se inscreva aqui na nossa descrição, existe os nossos programas para você conhecer e como podemos te ajudar você a fazer o seu negócio escalar de forma altamente rentável e enxuta e simplificando todo esse conjunto enorme de coisas que você precisa fazer, beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.